ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Caminharei, caminharei, não me cansarei. E seguirei, rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, caminharei, não me cansarei. E seguirei, rumo ao Rei dos Reis. Ele é a minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, vou seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Olá, querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. O tema do nosso programa nessa noite é Fiel é aquele que vos chama. Fiel é aquele que vos chama. Se o Senhor nos chama e Ele chama a todos nós, Ele mantém a sua graça, Ele mantém a sua bênção na nossa vida, porque Deus é sempre fiel para conosco. Eu tenho a alegria de receber nessa noite Klaus, nessa noite de Advento, né? Terceiro domingo do Advento. Seja muito bem-vindo, Klaus, por favor, se apresente para todos nós. Boa noite, Vinícius, que alegria poder estar aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou o Klaus e atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. Eu também estou assessor dos projetos de arrecadação da RCC Brasil. Participo do grupo de oração Ágape na paróquia São Cristóvão, em Anápolis, em Goiás. E estamos chegando perto do Natal, não é, Vinícius? Amém, é verdade, é. Com certeza, festa linda do nascimento de Jesus. Muito obrigado pela tua presença, Klaus. Temos a alegria de receber uma vez mais a Núbia. A Núbia está numa maratona de Celebrando Pentecostes conosco, nos ajudando a rezar. Muito obrigado pela tua presença, Núbia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou Núbia Andrade, faço parte do grupo de oração da Renovação Carismática Católica na Fenda da Rocha, no Rio de Janeiro. E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Amém. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu te convido a louvar a Deus pelo dom da tua vida, pela presença dele na tua vida. Todos nós aqui, sem exceção, eu tenho certeza, podemos contar uma história da presença, da ação de Deus na nossa vida. O tema é Fiel é aquele que vos chama. O Senhor está presente na nossa vida, na nossa história. Fiel é aquele que nos chamou à vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, dos nossos familiares, daqueles que nós amamos, de tantos irmãos de caminhada que Tu tens colocado no nosso caminho, pelos nossos párocos, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa. Obrigado, Senhor, por esses pastores que Tu tens colocado no nosso caminho para apontar para Ti, Senhor. Bendito e louvado seja, porque o dom da vida é escolha de Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua ação discreta na nossa vida, pela Tua ação fiel no meio de nós. Mesmo quando nós não sentimos a Tua presença, Senhor, Tu estás ali nos sustentando, estendendo a mão para nos acolher, Senhor, para nos sustentar. Se você serve ao Senhor num grupo de oração, numa pastoral na igreja, não é? Se você é sacerdote, se você é freira, enfim, se você é servo de Deus, louva o Senhor por essa escolha. Ele nos chamou, nos tocou, nos chamou pelo nome, disse bem alto o nosso nome, nos atraiu a Ele. Obrigado, Senhor, porque Tu não precisas de ninguém, mas quiseste contar conosco para sermos colaboradores Teus na Tua obra.
pessoas a teu serviço, pessoas chamadas por ti para colaborar contigo na expansão do teu reino. Obrigado, Senhor, pelo dom da escolha, por este chamado que é irrevogável. É irrevogável. Nós podemos nos afastar da tua presença, Senhor. Nós podemos nos esconder da tua face, mas o teu chamado para cada um de nós é irrevogável. Nessa noite o Senhor fala ao meu coração muito de vocações, vocações à vida religiosa, vocação à vida sacerdotal. Meu irmão, minha irmã, meu irmão sacerdote, minha irmã freira, se você está assim desgastado na tua vocação, se o teu chamado por algum momento perdeu o sentido, o Senhor fala para você nessa noite: fiel é aquele que vos chama. Que você possa encontrar nessa noite o reavivamento da tua vocação, mergulhando no amor de Deus. O amor de Deus tudo reaviva, tudo renova, tudo restaura. Eu oro por você nessa noite. Vai você também rezando pelo seu pároco, pelo seu vigário, pelos religiosos que você conhece. Oremos pedindo o reavivamento de suas vocações. Talvez um leigo engajado que tenha ficado à beira do caminho e que precisa se reencontrar na igreja, precisa reavivar a parresia, ou seja, o ardor missionário. Ore por ele agora. Talvez seja você mesmo que está aí cansado, acabrunhado, desanimado. Senhor, eu oro por esses irmãos e irmãs que porventura tenham ficado à beira do caminho. E peço, Senhor, que Tu derrames o Teu Espírito sobre eles nesse momento, reavivando essa chama do chamado, essa chama vocacional no coração de cada um deles. Aquece, Senhor, abrasa o nosso coração com o Teu Espírito. Tudo que está desanimado volte à vida. Tudo que está adormecido seja despertado. Tudo que está morto seja ressuscitado, Senhor. Tudo isso nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Vinde em nosso auxílio para que nunca nos esqueçamos de que somos chamados por Ti. Glórias a Ti, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor quer alicerçar esse chamado na nossa vida ainda mais, através da Tua palavra. Por isso nós preparamos o nosso coração para acolher a Tua palavra, Senhor. Que a semente caia em terra boa e produza frutos 100 por 1. Dai-nos ouvidos de discípulos, Senhor, capazes de escutar, acolher e compreender a Tua palavra. Vem também sobre o Klaus, Senhor, esse Teu servo que Tu escolheste nessa noite para pregar a Tua palavra em nosso favor. Apodera-te dele, Espírito Santo, para que ele fale daquilo que está no coração de Jesus. Bendito e louvado seja, Senhor. Glórias a Ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa noite então o Senhor nos convida a refletir nesse trecho tão importante da Sagrada Escritura, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E o nosso tema, então, é justamente o versículo 24. Fiel é aquele que vos chama. Estamos aqui há algumas semanas do fim do ano, terminando o ano de 2023, e é um grande pensamento, né? Vem grandes retrospectivas. E aí nós começamos a pensar, muitas vezes, no que nós fizemos ao longo do nosso ano. Em relação à família, em relação ao trabalho, mas você que tem um chamado especial do Senhor, pensando também na missão que o Senhor te confiou, no chamado que Ele teve para você, e às vezes, pensando nisso, nós podemos correr um risco de arrefecer, de esquecer que o Senhor que nos chamou e que Ele é fiel. Ele fez um chamado para você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas também na sua vida enquanto servo de Deus, enquanto filho de Deus, porque você foi escolhido pelo Senhor.
O Evangelho de São João vai dizer que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Ele nos chamou, Ele nos pinçou, Ele nos separou. E Ele é fiel para cumprir esse chamado em nossas vidas ao longo de todo momento e tempo em que Ele desejar. Agora, se eu e você somos homens e mulheres chamados pelo Senhor, a própria passagem vai nos dar algumas características de quem é chamado pelo Senhor. E aqui nós precisamos refletir com cuidado se nós estamos tendo a atitude de quem é chamado pelo Senhor, ou se, como nosso irmão orou, nós estamos arrefecendo. Na mesma palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 adiante, vai dar umas características de quem é chamado pelo Senhor. A palavra diz no versículo 16: viveis sempre contentes. O Senhor nos chamou, e o chamado de Deus para nossas vidas não é motivo de tristeza, não é motivo de cabisbaixo, não é motivo de estarmos na penúria, na tristeza, na amargura, não. É motivo de sermos alegres. Não podemos ser cristãos com cara de velório, como diz o Papa Francisco, mas pelo contrário, homens que resplandecem a luz de Cristo. Estamos terminando o ano de 2023, ainda podemos falar da palavra norteadora: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você que é chamado pelo Senhor, você reflete essa luz do Senhor. Por isso você não pode viver uma vida de tristeza, mas uma vida de alegria que reflete. Não quer dizer que não tenhamos tristeza. Quer dizer que nós, independente da tristeza, nós refletimos a alegria que é Jesus em nossas vidas. No versículo 17 vai dizer: orai sem cessar. Um homem que é chamado por Deus, uma mulher que é chamada por Deus, está em constante diálogo com aquele que o chamou. Um constante diálogo com o Senhor. E esse diálogo se faz através da oração. Como tem sido o nosso ano de oração? Tem sido um ano em que realmente nós nos debruçamos nos braços do Senhor, passamos tempo com Ele? Ou o nosso chamado às vezes nos afastou da oração, como se nós tivéssemos coisas demais para fazer? São Francisco Xavier vai dizer que a missão é o desdobrar da nossa vida diante do Senhor. Se eu não estou diante do Senhor em oração, infelizmente a minha vida não irá se desdobrar em missão. E no versículo 18 vai dizer: em todas circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Aquele que é chamado pelo Senhor é chamado a uma vida de louvor, de agradecimento, de exaltação ao Senhor. Para fazer da sua vida um constante louvor a Deus, fazer da sua vida um constante exaltação a Deus, fazer da sua vida um constante glorificar a Deus, independente da situação que estamos passando. Não um chamado em que eu apareço ou a pessoa aparece, mas um chamado em que o Senhor é glorificado, o Senhor é louvado. Ele nos chamou para isso, para darmos a Ele louvor com a nossa vida. E no versículo 19 vai dizer ainda: não extingais o Espírito. Quem é chamado por Deus não pode entristecer o Espírito, não pode amargurar o Espírito, não pode deixar o Espírito triste de lado, mas pelo contrário, nós temos que ser com o nosso chamado motivo de alegria para o Espírito Santo, em que o Espírito Santo, olhando para nós, vai poder dizer: eu tenho livre acesso através daquele irmão, eu tenho livre acesso através daquela pessoa. Essas são as palavras que Paulo vai dizer. E no final, no versículo 22, Paulo ainda vai dizer assim: guardai-vos de toda espécie de mal. Quem é chamado pelo Senhor se afasta do mal, se corre do mal. A luta contra o pecado é uma das poucas lutas que vence quem corre, que vence quem se afasta, que vence quem corre, como vai dizer a palavra de Deus: foge do pecado como se foge de uma serpente.
Meu irmão, minha irmã, Paulo diz para nós algumas regras muito claras de quem é um homem e uma mulher chamado por Deus. Por isso, nesse dia de advento, nós somos chamados a refletir se realmente nós estamos vivendo como chamados ou se nós estamos arrefecendo do chamado que Deus tem por nós. Deus nunca desiste daqueles que Ele chamou. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua vida. Ele não desistiu da confiança que Ele depositou em ti quando Ele fez um chamado para você. A parte dele, Ele tem sido sempre feito, porque Ele é fiel. Mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel sempre, fazendo a parte dele, para que nós tenhamos êxito fazendo a nós. Meu irmão, minha irmã, Deus é fiel na sua vida. Ele é fiel no chamado que Ele fez a ti. Ele é fiel na parte dele que Ele tem realizado para que você seja um homem e uma mulher alegre, que transpareça a Cristo. Um homem e uma mulher que foge do mal. Um homem e uma mulher que ora em todas as circunstâncias. Um homem e uma mulher que alegra o Espírito. Ele tem feito a parte dele porque Ele é fiel. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para você no seu chamado. Com certeza, quando você recebeu um chamado do Senhor, seja para ser pai ou mãe, ou esposo ou esposa, ou até na obra do Senhor, ou como oramos mais cedo, para ser um sacerdote, uma religiosa, para ser um diácono permanente, com certeza, quando o Senhor fez um chamado para você, Ele colocou algumas promessas na sua vida. Talvez não promessas de multidões, mas promessas que Ele estaria contigo, promessas que Ele cuidaria de ti, promessas que Ele te daria o ânimo, a força, a coragem. E eu falo para ti nessa noite, Ele é fiel. E como ainda diz o versículo 24, Ele cumprirá aquilo que Ele te prometeu. Meu irmão, minha irmã, o chamado de Deus na sua vida não se apagou. O chamado de Deus na sua vida não ficou deixado de lado. Deus não desistiu de você, porque Ele é fiel e Ele cumprirá o chamado que Ele tem para você. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel e não pode desdizer-se. Ele cumprirá o que Ele prometeu para ti, sempre, sempre. Por isso, com seus olhos fechados, cante isso, fazendo disso sua oração, lembrando que Ele é fiel, Ele que te chamou é fiel e nunca desamparou ou esqueceu do chamado que Ele te fez. Tu és fiel, precioso Jesus, Tu és fiel. Tu és fiel, precioso Jesus, Tu és fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, Tu és fiel. Proclame isso, Tu és fiel. Tu és fiel, precioso Jesus, Tu és fiel. Em nossas vidas, no chamado que o Senhor nos fez. Tu és fiel, precioso Jesus, Tu és fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, Tu és fiel. Fiel é aquele que vos chama a uma vida renovada de oração. Enquanto Klaus ia pregando, o Senhor ia colocando no meu coração: eu vos chamo à amizade comigo, à intimidade comigo.
Meu irmão, minha irmã, se você não tem sido fiel ao Senhor, não tem conseguido ser fiel ao Senhor na vida de intimidade com Ele, na vida de oração, Ele hoje te renova o chamado. Se você não tem sido fiel na busca por uma vida de santidade, o Senhor renova para cada um de nós aqui esse chamado à santidade. Se você não tem sido fiel ao Senhor na leitura das Sagradas Escrituras, fonte de alimento espiritual para nós, o Senhor renova esse chamado para você voltar a ler a Bíblia, a procurar praticar a palavra de Deus. Se você não tem conseguido ser fiel na prática de perdoar os irmãos, de se reconciliar, o Senhor renova esse chamado na tua vida. Quantas vezes devemos perdoar, Senhor? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. E Jesus respondeu: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, sem medidas, em plenitude. O Senhor renova chamados profundamente cristãos na nossa vida nessa noite. Vá dizendo sim diante do chamado de Deus. Sim, Senhor, eu digo sim ao teu chamado, um sim generoso, um sim como o sim de Maria, Senhor, atirando-me na tua vontade, Senhor. Sim, Senhor, aquilo que o Senhor quer de mim. Eu quero, Senhor. Eu quero o que tu queres. Eu Senhor. quero, Senhor. Diga isso, meu irmão, já entregando a sua vida para o Senhor, diga isso para o Senhor neste momento. Eu quero o que tu queres, Senhor. Pessoas que se sentem só, por causa de todo o chamado que você viveu, você olhava para o lado e se sentia só. Ele cumpriu a parte dele, ele estava cuidando de ti. Ele sempre cumpriu porque ele é fiel. Por isso eu quero, Senhor, o que tu queres na minha vida. Amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, porque tu renovas os nossos chamados, renovas o teu chamado na nossa vida. Glória a ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, chegando ao final de mais um programa celebrando Pentecostes, já aqui no mês de dezembro, nós queremos te recordar que o nosso ENF, Encontro Nacional de Formação para Servos, será de 24 a 28 de janeiro de 2024, na cidade de Aparecida, no centro de eventos, e você não pode ficar de fora. Faça já a sua inscrição, as vagas são limitadas, você pode fazer a sua inscrição através do nosso portal rccbrasil.org.br/ENF. Quero também recordar aos irmãos que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Vamos rezar o terço, estamos rezando já desde setembro, o terço ao Espírito Santo, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube da RCC Brasil simultaneamente. Todos os dias estamos dizendo bom dia ao Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Né? Lá atrás, na renovação, nós aprendemos isso, né? Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Então a renovação está rezando todos os dias ao Espírito Santo, às 6 horas da manhã. Você pode se tornar um colaborador da RCC Brasil, ajudando a obra de evangelização da RCC. Cadastre-se através do rcc.org.br/eu colaboro. Você pode fazê-lo através do crédito recorrente, através do débito automático ou através do boleto que você pode receber na sua casa. Hoje eu trago para vocês esse exemplar aqui, roteiro de formação para o Ministério de Oração por Cura e Libertação. Não é? Esse material riquíssimo de formação específica para o Ministério de Oração por Cura e Libertação, totalmente revisado e relançado no ENF de 2023. Você não pode perder esse material, que é um material seguro, segundo a doutrina da igreja, sobre cura e libertação.
Irmãos, nós estamos aqui no estúdio da Web TV Redentor, um meio de comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e aí no cantinho da sua tela está aparecendo o QR Code. Se você puder apontar o seu celular e fazer uma oferta generosa para ajudar a Arquidiocese do Rio de Janeiro a evangelizar toda a região metropolitana do Rio, que tanto precisa da palavra de Deus, Deus te abençoe. Klaus, muito obrigado pela tua participação no nosso Celebrando Pentecostes uma vez mais. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado, Núbia. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu ministério. Uma excelente semana para você, para todos os teus familiares. Até o próximo domingo, Celebrando Pentecostes. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.